Senhor presidente, eu apresentei algumas emendas ao projeto. Eu gostaria de citar pelo menos duas. Eu entendi que o projeto original de 18 a 25 anos é extremamente inadequado. 18 anos, o que um jovem de 18 anos poderá apresentar como algo que ele sabe dentro do Corpo de Bombeiros? Então, eu sugeri na emenda que passasse para de 19 a 37 anos. Por quê, senhor presidente? Por exemplo, se o Corpo de Bombeiro sabe da necessidade, precisa, do quartel-general do Corpo de Bombeiro, por exemplo, precisa de uma pessoa que seja especialista numa área qualquer de informática. E em todo o Corpo de Bombeiro não existe aquele militar especialista específico naquela área. Então, o Corpo de Bombeiro poderá abrir um certame para que assim possa contratar temporariamente, por até 8 anos, aquele militar temporário que vai servir exclusivamente para aquela função. Da mesma forma que nós, por exemplo, o Corpo de Bombeiro precisa de um perito contábil para analisar, por exemplo, as contas lá do serviço financeiro do Corpo de Bombeiro, do quartel do Corpo de Bombeiro. Nenhum integrante do Corpo de Bombeiro é perito contábil, por exemplo. Então, o Comando-Geral do Corpo de Bombeiro vai abrir ali um certame, um edital para a contratação de um oficial ou de um praça que seja perito contábil exclusivamente ali com a sua pós-graduação, com o seu curso superior, ou seja, específico para aquela área. E para evitar, senhor presidente, que futuramente fale-se assim, o Corpo de Bombeiro fez ali uma seleção resumida e indicou para as funções temporárias o filho de fulano, de Beltrano ou de Ciclano. Então, para evitar isso, eu entrei com uma emenda também para que haja uma análise curricular, testes de conhecimento, teste físico, exame médico, ou seja, uma comissão para que possa analisar essas pessoas que irão se inscrever. Essas pessoas são o Exército. Ele tem muito oficial temporário, tem muito sargento temporário, muito praça temporário. E a instituição... Para concluir, por favor, capitão. E a instituição, senhor presidente, não vai onerar nada para o Estado, por exemplo, para formar um advogado especialista numa área qualquer que seja necessário dentro do Corpo de Bombeiro. Porque ao ponto que o Corpo de Bombeiro ia especializar alguém com gasto público para poder aquela pessoa trabalhar naquele documento, o comandante-geral do Corpo de Bombeiro abre uma seleção e ali vão aparecer, sei lá, 200, 300 voluntários, pega-se o mais aperfeiçoado, o mais habilitado e coloca para trabalhar naquela área. O Estado não gastou um centavo sequer no curso de graduação, de pós-graduação, de mestrado ou de doutorado daquele militar temporário que vai servir ali naquela organização militar do Corpo de Bombeiro. São essas minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado e desculpem pelo tempo que eu tomei. Presidente André Ciliano.